Olá, seja muito bem-vindo à nossa última aula, né, do curso de análise técnica aplicada para a formação de traders profissionais. Demorou, mas chegou a última, né? Já estou ficando com saudade de dar essas aulas aqui. Eu acho que foi bem bacana aqui essa experiência com vocês aí, galera que está assistindo ao vivo. Espero também aí estar contribuindo, gerando esse conteúdo. Eu aproveitei enquanto eu estou fazendo esse curso para uma turma ao vivo, aproveitei para gravar, gerar esse conteúdo aí e deixar disponível aí publicamente na internet, né? E essa última aula a gente vai falar sobre otimização de trading system, né? Como otimizar um trade system. E lembrando que na aula passada a gente falou sobre como que funciona um trade system, né? Quais são as partes de um trade system para te guiar a criar o seu próprio trade system, né? É bacana você usar setups, estratégias de outros traders que já são consolidadas, que já têm aí, já foram amadurecidas e têm aí, foram provadas que são boas estratégias, né? Dá um bom resultado. Mas o melhor ainda, cara, é quando você consegue criar sua própria estratégia, porque você é muito mais fácil de entender, né? De algo que você criou, é muito mais fácil de visualizar no gráfico, dá confiança, né? E outra, te dá orgulho de ter criado a sua própria forma de operar, porque não existe uma forma única de operar no mercado, né? Aliás, o mercado é bom por isso, que existem diversas formas diferentes de operar. Então, aqui vai a propaganda do Neston. Não era o Neston que tinha uma propaganda que falava assim: existem 1000 maneiras de preparar Neston, invente a sua. Eu acho que vale super a pena o trader inventar a sua. Claro que no começo, né, é bom pegar trade systems já consolidados. Mas aos poucos você vai observando uma coisa ali, outra ali, vai montando o quebra-cabeça e acaba criando o seu próprio trade system, tá? E aí a gente falou muito sobre isso, tá no vídeo anterior, então quem estiver assistindo isso pelo YouTube, procura lá nesse mesmo canal uma playlist, curso de análise técnica aplicada. Lá tem várias aulas sobre a parte técnica mesmo de trader, né? Mas também sobre gerenciamento de risco, sobre psicologia do trading. E agora a gente está finalizando com essa questão do trade system. É o momento que a gente junta tudo, né? Junta esses três pilares aí e forma um método de operar, né? Um método de trabalho. O trader profissional precisa ter um método, né? Em todo lugar que você vai trabalhar tem um método, porque que na hora de operar na bolsa, que é uma das profissões mais difíceis do mundo. Tem gente que acha que não, acha que é fácil, mas é uma das mais difíceis. Você está concorrendo com os melhores profissionais do mundo, as melhores cabeças, né? Os melhores QIs do mundo, os melhores robôs, os melhores servidores que estão lá do lado do servidor da bolsa. E, cara, eu acho praticamente impossível bater esses seus concorrentes, os players que você vai estar concorrendo no mercado, sem um método. Então, o Trick System serve para isso. É um método, te dá um guia. Senão a emoção toma conta do trading e aí você opera mais como um aposta, um apostador obcecado, viciado, do que um profissional. Bom, então entrando agora na parte de otimização. É, dois recados aqui importantes. Quando a gente fala em otimizar, né? Apesar da palavra otimizar ela remeter ao ótimo, eu vou aqui quebrar o paradigma da otimização falando que o ótimo é inimigo do bom, tá? E a gente não deve buscar a perfeição no trade system, tá? A gente deve melhorar ele sempre. Eu estava comentando aqui um pouco antes de começar a aula com o pessoal que está aqui ao vivo, que a gente estava fazendo alguns trades hoje pela manhã. E eu acho que eu saí muito cedo de alguns tradings, né? E porque eu havia feito uma mudança no meu trade system, buscando a melhoria nele, mas que no final das contas eu acho que o resultado não foi positivo. E aí eu reconheci isso e vou voltar ao que era antes, né? Então você vai fazendo ajuste no seu trade system, vai buscando essa melhoria.
dá um passo, vê que não foi tão bom assim, volta. É, o perigo, né, de você buscar um trade system perfeito, né, e tentar achar o ótimo, é que você pode cair numa armadilha chamada overfitting, tá? O over em inglês significa demais, né? Muito. E fitting, a palavra fitting tem muito a ver com ajuste, né? Então, um trade system ajustado demais pode ser perigoso, né? Como assim, Germano? A questão, gente, é que o mercado, né, como é que é algo ajustado demais, ótimo demais, né? Tudo isso parece ser bom. Como é que isso pode ser ruim, né? O mercado, ele tem, ele, vez ou outra, ele entra num padrão, né? E começa a ter uma harmonia e começa a ter né? Que é quando ele entra em tendência, né? Ele começa a ter uma harmonia, a gente está operando tendência aqui, a gente está vendo coisas se repetirem várias vezes, né? A tal da bandeirinha de ir lá na média, corrigir na média, depois voltar para a tendência, fazer uma bandeirinha, rompeu, continua. E esse padrão se repete, a gente vê no índice, a gente vê no dólar, a gente vê nas ações, a gente vê no Bitcoin. Então o mercado ele tende a de vez em quando entrar nesse padrão, né? Mas nunca vai ser igual a esse padrão, ele fica parecido, ele fica similar ao nosso olhar, mas ele nunca se repete. O mercado ele nunca se repete da mesma forma, exatamente da mesma forma, né? E a gente tem que procurar um trade system que atende a maior parte das vezes que ele está dentro daquele padrão, pelo menos mais da metade das vezes, e que traga um bom relação de risco-retorno. O perigo de você achar um trade system que é quase perfeito é que você vai testar no passado, tá? Para chegar à conclusão que o teu trade system é quase perfeito e muito provavelmente esses padrões que você achou no passado e dá para encontrar padrões. Eu vou já mostrar, eu vou dar exemplos aqui para ficar mais claro para vocês. Esses padrões que você achou no passado, muito provavelmente eles não vão se repetir, porque o mercado ele não se repete de uma forma quase perfeita. Ele se repete de uma forma mais caótica, até parecida, mas não quase perfeito. Então desconfie se você fez um backtest no teu trade system e ele está dando um resultado bom demais. Confie, teste um prazo maior, né? Teste um pouco mais em dados futuros, né? Como é que testa em dados futuros? É assim, você testou até hoje, então agora a partir de hoje eu vou testar os próximos dias, claro. Você não vai testar dados futuros, mas teste daqui para frente para ver se está se repetindo aquele resultado que você viu no passado, porque muito provavelmente isso não vai se repetir. Eu fiz um teste uma vez, eu estava trabalhando em um trade system baseado em inteligência artificial, tá? E esse trade system, eu consegui um resultado fantástico, fantástico. Cara, praticamente ele estava dando lá quase, acho que 85% de operações com acerto. E a curva de capital desse trade system era mais ou menos assim, ó, um negócio assim, ó. Cara, um negócio assim, ó, praticamente não tinha drawdown, né? Drawdown é quando você tem uma queda na curva de capital, né? Você tem uma perda no teu capital. Tá? O drawdown é a diferença entre o máximo que teu capital chegou e a mínima que ele fez depois daquela máxima, né? É a perda máxima que você teve durante o período de teste. É natural, gente, um trade system fazer um negócio assim, ó. É como se ele fizesse um bom trade system, é como se ele fizesse topos e fundos ascendentes, né? Se ele for bom, ele passa por um período difícil, aí volta, né? Isso é natural. E aí esse trade system, ele me deu um resultado assim, ó, baseado em inteligência artificial, em métodos extremamente sofisticados de inteligência artificial. E aí eu, caramba, que coisa maravilhosa, né? Aí eu peguei os mesmos parâmetros que ele
ele me deu, ó, usa tal média, usa tal isso, tal indicador, tal isso, tal aquilo, né? Porque a inteligência artificial, ela funciona assim. Ela, na verdade, ele vai encontrar o trade system ótimo, né? Você coloca ali as variáveis, os indicadores e as séries de preço, e a inteligência artificial lá e vai lá e encontra. Ela te diz, ó, você vai usar a média tal, com o IFR tal, com ó, vendo os últimos X preços de fechamento, enfim, uma série de variáveis que você coloca para a inteligência artificial avaliar e ela te volta te dizendo, ó, esse aqui é o melhor setup que você poderia ter operado nesse ativo durante esse período. Esse é o setup perfeito, não existe nenhum outro melhor do que esse, tá? Ele te dá isso. E aí você pega esse setup, beleza, agora eu vou, né, jogar isso para um próximo. Vou pegar exatamente esse setup que ele recomendou e vou jogar isso para um próximo período de tempo. Né? Vamos supor que eu tenha testado isso por um ano, de janeiro de 2019 a dezembro de 2020. E aí depois eu pego de janeiro de 2020 a dezembro de 2020. Vamos ver se esse resultado se repete. Cara, o negócio fez assim, ó, na curva de capital. Ó. Tudo que ganhou em um ano, ele perdeu. Perdeu tudo em um ano. Como é que pode, né? O mesmo trade system que fez isso, na hora que você bota em dados futuros, ele faz isso. Por quê? Porque era um trade system que ele estava numa condição de overfitting. Ele estava super ajustado ao que aconteceu no histórico. Né? E ele não achou padrões que são sustentáveis, né? Que podem se repetir no futuro. Ele simplesmente ele se ajustou perfeitamente, ele se modelou ao que? A um dado passado, né? Ao que aconteceu para frente, para trás. Depois, com os novos dados, ele teve um resultado muito ruim, tá? Então, isso que a gente tem que evitar. É muito mais importante você... Já aconteceu, gente, como eu programo robôs, né? Já aconteceu de eu fazer uma programação errada no meu robô, no trade system lá, numa estratégia que eu estava fazendo, eu cometi um erro, um bug mesmo na programação. E, e aí o resultado ficou super bom, o resultado financeiro, né, quando eu fui fazer o teste. E aí depois eu descobri o erro. Ah, que bom, o resultado ficou ótimo, beleza, vamos para frente. E aí só que depois eu descobri o erro no meu código. E aí eu corrigi o erro. Aí eu pensei assim, né? Se o resultado estava bom, agora que eu vou corrigir o erro, vai ficar melhor ainda, né? E o resultado foi lá e piorou. Isso, caramba, como é que pode, né? Um bug no meu robô fez com que o resultado ficasse bom. E a partir do momento que eu corrigisse o bug, ele não é que ficou ruim o resultado, mas ele piorou em relação a aquilo que estava. Eu disse, cara, mas não é possível. Então o bug era a coisa certa, né? Provavelmente o que eu fiz de errado era a coisa certa a fazer. Deixa eu testar esse bug, né? Deixa eu tornar ele uma regra e experimentar para uma próxima série de dados. E aí, na próxima série de dados, o resultado foi muito ruim. Porque não fazia sentido, não havia lógica para aquele erro que eu coloquei ali. Né? Então, esse é um cuidado que você tem que fazer no seu trade system. Por isso que nem sempre o melhor setup que você testa no histórico é o melhor setup para você operar. Ele tem que fazer sentido, né, do ponto de vista da lógica do mercado. O mercado, ele basicamente, gente, o mercado, ele tem duas possibilidades, né? Tem como você pensar em coisas diferentes. O mercado ele se move em tendência de alta e normalmente quando ele sobe, vem nas médias, volta a subir, vem nas médias, volta a subir. Então, ou você tenta pegar o preço nessa região para pegar essa pernada, nessa região para pegar essa pernada, né? Nessa região para pegar essa pernada. Então, você tem que pensar em algo que dê uma lógica, né? De que você está pegando próximo dessa virada aqui, né?
Então, no teu setup tem, o preço tem que, se eu quero pegar próximo dessa virada, o preço tem que ter vindo numa retração de Fibonacci, ele tem que ter vindo numa média móvel ou numa região entre médias móveis. De alguma forma eu tenho que estar enxergando essa tendência, os indicadores de tendência tem que estar mostrando claramente que está em tendência de alta e tal. Então você vai achar uma lógica que vai fazer sentido você operar aqui, né? Se você quer pegar esse movimento. Ou você está em consolidação e você vai ter lá indicadores que vão te ajudar a pegar aqui em cima, né? Tá sobrecomprado, então eu vou tentar pegar em cima para pegar o retorno lá para a base. Aqui está sobrevendido, está na região de suporte, vou tentar pegar aqui para voltar lá em cima. Então, não tem muito o que inventar, né? Então, se você cria acha um indicador, acha uma lógica que é diferente disso, né? Provavelmente aquilo não vai se repetir no passado, porque ou o mercado está em tendência, você tenta pegar essa perna maior, ou o mercado está em consolidação e você tenta pegar, né, nos extremos da consolidação. Há quem faça, claro, não vou ignorar aqui, a tentativa de retorno à média, mas que também dá uma lógica. Você tem que pegar o... Só um minuto. Oi, filho. Vou poder, tá? E aí, ou você, mesmo quem tenta pegar o retorno à média, vai ter que ter uma lógica. Ó, o preço precisa estar afastado da média, né? Precisa estar sobrecomprado. Então, você vai partir desses princípios. Parte de um princípio, tá? Aí você vai fazendo ajustes finos. Agora, cara, você procurar o ótimo, porque não é o IFR de 4, é o de 3 e que só funciona no dólar nos 2 minutos. Aí não, mas já no índice, nos 3 minutos é que dá certo, e não é FR de 3 ou FR de 5. Aí você está adaptando o teu trade system para cada ativo, para cada tempo gráfico. Muito provavelmente o que você está fazendo é um overfitting. Porque se o teu trade system funcionar, tá? Ele vai funcionar, gente, em qualquer tempo gráfico, em qualquer ativo. Pode ser que alguns ativos funcionem melhor do que outros. Pode ser que algum tempo gráfico funcione melhor do que outro. Mas trade system que só funcionam num ativo, num tempo gráfico, cara, e nos outros dá prejuízo, muito provavelmente, mesmo que um backtest lá no histórico te dê um resultado bom, muito provavelmente você também vai ter prejuízo nesse trade system quando você for operar ele no mesmo tempo gráfico, no mesmo ativo, que você teve um resultado bom, na hora que você for operar ele de verdade na vida real, né, na dados reais, na conta real, grande chance de você ter prejuízo também. O que você fez foi adaptar o teu trade system, certo? Ajustar o teu trade system para o tempo gráfico, para o ativo. E aí você achou uma condição, né, que no histórico ficou perfeitamente ajustado, ou próximo do perfeito de ser ajustado. Tá? Germano, É, eu posso contar uma experiência pessoal? pode, claro. Rapidinho, rapidinho. Fica à vontade, a gente tem tempo. Ano passado eu comecei a fazer. Eu acho que eu até comentei contigo. Eu tava fazendo day trade só na Gol e na SUSB nos 5 minutos. Eu peguei umas orientações de Stormer em relação a setup, mais ou menos isso aí que você está falando. E ele falou, cara, opera um sistema em um papel apenas. E você vai ver que vai dar resultado. Esse ele fala na aula, né? E ele bate muito na tecla disso, que você tem que operar um sistema em apenas um ativo, para quem está começando e tal. Então eu comecei a operar em agosto, setembro, outubro, aí eu tive resultado bom. Mas, meu amigo, quando chegou em novembro, dezembro, janeiro, foi uma tragédia. E aí eu lembro até que eu falei contigo, eu acho que eu comentei contigo, você falou comigo, cara, tem papel que tá bom no dia, e tem outro papel que vai ter tempo que ele não vai estar bom. E a gente tem que operar o que tá bom no dia. Eu lembro que você falou isso comigo uma vez. Eu lembro da gente ter conversado sobre isso. Mas E é bem por aí. E aí depois eu parei, vou parar, eu vou me reorganizar, porque se você operar eu operava Gol e SUSB
não deu certo. Não deu certo porque em 3 meses eu perdi tudo que eu tinha ganho nos meses anteriores. E assim, ó, eu até entendo o conselho do Stormer e não gosto muito, já tentei, não dei muito mal, não dei muito bem, mas até tendo que o conselho do Stormer, ele não é no sentido de você fazer um overfitting no teu trade system, né? É de você não se perder no mundo de papéis para quem está começando, né? Não se perder, não tornar a coisa muito complexa. Você vai ter que fazer busca por diversos ativos, você pode se embananar, se embaralhar. Quer dizer, você ainda está assimilando a prática do trade system, né? Você está treinando. Então, eu acho que para alguém inexperiente que está começando a treinar um trade system, eu acho que até faz sentido o conselho dele, né? Desde que você não tente adaptar o trade system para aquele ativo exatamente, né? E não correr o risco do overfishing. Eu acho que é um pouquinho diferente do que eu tô falando aqui, né? O conselho dele. Eu acho que vale. Hoje, já cheguei a fazer isso, acabei não me dando muito bem. Já cheguei a fazer screening para praticamente eu olhava todos os ativos da bolsa que tivessem um certo volume para operar day trade. E todo dia era papel diferente, todo dia era papel diferente, cada hora um. E eu nunca tava com aquele papel assim, o histórico dele na minha cabeça, né? Era sempre uma coisa nova. E aquilo também não tive um resultado muito bom. Hoje eu achei o meu ponto de equilíbrio, que está me trazendo um resultado muito bom, que é o quê? Eu nem fico fixo só num papel e nem fico ali fazendo screening, né? Fazendo busca no Ibov inteiro, né? Eu tenho um conjunto de papéis, em torno de 8, e eu tô ali olhando o tempo inteiro esses 8, né? E os 8, gente, é suficiente para tá sempre fresco na minha memória o que está acontecendo com aqueles papéis, né? Então, quando eu vou começar meu dia, eu já sei, né? Eu vou lá em Amer 3, hoje a gente fez uma venda linda em Amer 3. Cara, eu sei que o índice está caindo. Qual é o papel que eu sei que está em tendência de baixo? Cara, já fui direto em Amer 3, sei que está em tendência de baixo. Vou direto nele, eu olho lá, deu sinal, entrei. Então a coisa está fresca na minha memória. Eu consegui achar esse ponto de equilíbrio aí em relação a isso, tá? Bom, seguindo aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, gente. Sabe aquela operação, aquela estratégia de correção nas médias que eu mostrei para vocês? O passo a passo, né? Deixa eu voltar aqui para mostrar, para relembrar, né? Ontem eu mostrei para vocês. Quem não viu o vídeo pode ver lá no vídeo anterior, né? Na aula anterior. Eu mostrei para vocês isso aqui. Isso aqui, ó. O passo a passo dessa estratégia, na média, né? Quais são os tempos gráficos, as médias, o ADX, né? Os filtros que eu uso baseado nessas ferramentas, né? Qual é o sinal e tudo mais. Como eu gerenciar a operação, o tipo de trailing stop que eu faço e assim por diante. Tudo isso aqui, gente, eu posso otimizar, tá? Posso fazer uma... Será que a média de 17 é a melhor média para fazer esse trade system? Será que não seria a média de 21, a média de 20 simples e não a de 17 exponencial, que é muito utilizada? Ao invés da média de 72, será que não poderia ser a média de 50 simples? Será que tem outras médias que são melhores, né? E aí, o trailing stop, será que esse é o melhor trailing stop? A parcial com risco retorno 1 para 1, será que é a melhor forma? Então, tudo isso você pode otimizar, você pode testar e melhorar. Esse tipo de coisa eu faço utilizando o MetaTrader, tá? E ele facilita muito esse tipo de otimização, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu fiz o seguinte: você pode otimizar qualquer variável, inclusive a combinação de diversas variáveis, porque você pode mudar aqui, por exemplo, eu mudei a média curta, tá? A partir do momento que eu mudei a média curta, talvez aquela média curta com a mesma média longa, se eu não mudar a média longa, o resultado até piora no meu trade system. Mas se eu fizer a mudança combinada, tanto a média curta quanto a média longa, tá? Eu posso ter
uma combinação das duas coisas que melhora bastante o trade system, certo? Então aqui, mas você pode combinar qualquer variável. Aqui eu fiz uma otimização com duas variáveis. Eu posso fazer com 3, com 4, com 5, tá? E nessa otimização eu falei para o MetaTrader assim, olha, testa para mim esse meu trade system, certo? Na média curta, desde a 9, aqui não tá dando para ver muito bem, mas aqui é a 9, certo? Até a 21. Até a 21, na média curta, tá? E também varia na média longa, não estou enxergando bem aqui, se eu não me engano, acho que foi 50 que eu coloquei aqui. Eu acho que aqui está a 50. Varia da 50, que é uma média bem tradicional aí no mercado, o mercado americano usa muito, três gringos lá usam muito, até a média de 80, tá? Aqui está a 80 para a média longa. Então, será que tem uma combinação melhor, né? E você vê aqui o que esse gráfico mostra, né? Esse gráfico em 3D. Ele mostra que qualquer combinação que eu faça com a média de 9, ó, verde significa que o meu resultado foi melhor. Aqui ele está olhando o fator de lucro como para avaliar o resultado, tá? Verde significa que o meu resultado foi melhor. Então, qualquer combinação da média longa com a média de 9, tá? Ou seja, toda essa faixa aqui, ó, me dá um resultado melhor do que o que eu tenho hoje. Porque o que eu tenho hoje é isso aqui, ó, a média de 17 com a média de 72 que está aqui. Então é mais ou menos esse ponto aqui, ó, o que eu tenho hoje no meu trade system. Mas todas as combinações com a média de 9 me dá um resultado melhor, tá? Ao mesmo tempo, o interessante nesse trade system, todas as médias dão um resultado positivo. Nenhuma média dá resultado negativo, tá? A única média que deu um resultado bem próximo do zero foi a média de 18 com 80 na média longa, 18 com 80, tá? Mas todos eles dão peso positivo. A média de 20 com 80 também não teve um resultado muito bom, né? Mas o que a gente percebe é esse padrão, né? A média de 9, ela tem um resultado, em geral, melhor, independente das médias longas, tá? Ah, Germano, então por que você não usa a média de 9? Cara, eu não lembro a última vez que eu tinha feito a otimização no meu trade system, se tinha dado resultado similar. Eu tô até, né, eu preparei esse slide aqui para essa aula. Tô até querendo voltar a retomar esse tema de otimização do meu trade system. Pode até ser que eu mude aí. Mas a princípio, uma coisa que me incomodou nessa mudança para a média de 9 é que o meu número de operações, tá? Aumentou muito. Aumentou muito, tá? Porque como é um trade de correção nas médias, né? Eu espero o ativo voltar nas médias, tá? E fazer o pivôzinho aqui de baixo, né? Então eu tenho aqui a região de média. Vamos supor que a 17 está aqui e a de 72 está aqui. Então o ativo precisa corrigir nessa região para fazer esse pivô e me dar compra. A de 9 está bem mais perto aqui do preço. Então, qualquer correção, uma correção, mesmo uma correção pequena, ela normalmente vai na média de 9. E aí tem vários trades que esse trade system com a média de 9 faz, que o trade system com a média de 17 não faz. Então, apesar de melhorar o resultado, aumenta muito o meu número de operações. Qual é o lado ruim disso? Eu aumento meus custos. Eu aumento o número de stops também. Não relativo, né? Relativo até o percentual de stops é parecido. Mas em números absolutos, acaba aumentando o meu número de stop. Então, será que emocionalmente isso vai me atrapalhar? Será que hoje eu estou acostumado com um dia de 3 stops e posso pegar um dia de 5 stops e ficar incomodado com isso e acabar mudando a minha forma de operar, ou ficando com certo receio e tendo todos aqueles problemas emocionais que a gente já falou na aula de psicologia do mercado, né? Então essas perguntas têm que ser colocadas na mesa, porque o trade system não é só quanto que dá de lucro, tá? É o custo,
é o teu estilo de operar, é a tua capacidade de suportar drawdown, é a tua capacidade de suportar uma sequência de stops, é o número de operações, né? Se isso é bom ou não para ti, para o teu estilo de operar. Pô, o cara que faz scalper e está acostumado a fazer 20, 30, 40, 50 operações no dia, cara, fazer uma mudança dessa nesse trade system, eu acho que o cara nem aguenta trabalhar com o meu trade system na média de 17, porque ele dá uma, duas, no máximo 3 operações no dia, né? Ele vai até preferir a de 9, mas eu já gosto de fazer menos operações. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, tá? Mas me chamou a atenção aqui, cara, média de 9. Pode ser que eu dê uma retomada nesse assunto aqui, pode até ser que eu altere o meu trade system. E o trade system, que eu tô bolando aqui pro pessoal da sala, né? Só que vai ficar vai fazer a assinatura da sala. Ele, até por causa disso, eu comecei a trabalhar com a média de 9 para esse trade system. Não vou explicar aqui agora, não é o objetivo, qual é como funciona o trade system, mas ele tá usando a média de 9 também. Eu incluí ela aqui, tá? Tem a 17, a de 72 e a de 9. Eu tô vendido aí no índice, eu vendi de novo, gente. A gente tava na aula aqui, foi logo no começo, eu passei ela agora. Eu também. E aí, mas olha que legal hoje, né? O trade system ainda precisa de bastante teste ainda. Mas hoje, olha aqui, só hoje, tá? Ó, as barras vermelhas são sinal. Deu sinal aqui, gain. Deu sinal aqui, gain. Deu sinal aqui, gain. Acho que pelo menos parcial teria dado. Deu sinal aqui, gain. Deu sinal aqui e gain, né? Essa operação já estava, né? Mas teria dado um outro sinal aqui com gain também. Teria dado um stop bem aqui, depois eu explico como é que é. E outro gain aqui. Olha a quantidade de operações vencedoras, né? Realmente a média de 9 ela tá me chamando a atenção. É algo que eu vou rever. Mas o que eu queria chamar, o ponto que eu queria deixar claro aqui é essa questão de que não é só um trade system que dá mais dinheiro, tá, gente? Leve em consideração tudo isso, todos esses aspectos que eu já falei. O que eu tinha de slide sobre esse assunto era isso, né? Eu tenho uma proposta aqui para a gente criar o nosso próprio trade system dessa turma aqui, mas eu já comecei a elaborar isso e é algo que eu vou explicar para vocês no detalhe a partir de segunda-feira, quando a gente entra com aí apenas o pessoal que tiver assinado a sala e que eu acho que faz sentido a gente ter um trade system exclusivo, né? Ter essa exclusividade para quem assinar, acho que é justo isso, né? E aproveito aí para quem estiver assistindo esse vídeo depois e quiser conhecer um pouco melhor desse projeto de mentoria que faço, vou deixar meu contato aí na descrição do vídeo, tá? Então eu já comecei a elaborar esse trade system, quero dividir com vocês a partir de segunda-feira. Nós vamos criar o nosso, para chamar de nosso, para chamar desse time aqui. Vamos batizar ele com um nome. Eu já estou com um nome na cabeça, mas não precisa ser esse, né? Eu quero que seja um trade system, além de ter um resultado bom, seja muito fácil de operar, mesmo quem está começando agora e nunca operou, consiga facilmente identificar aí os sinais do trade system, que vai ser facilitado também pela regra de coloração do Profit, né? Por enquanto, o nome do trade system que está na minha cabeça é JQuest, né? Setup, a estratégia, que é em alusão à música fácil, extremamente fácil, né? Para você e eu e todo mundo tradar juntos, né? Mas a gente vai discutir o nome aí depois com a galera que ficar lá na sala. O que eu quero mostrar aqui para vocês, para finalizar essa aula é mais curta, tinha um poucos slides que a gente não conseguiu finalizar ontem, mas eu quero aproveitar para mostrar como é que faz, na prática, uma otimização do Trade System no MetaTrader, tá? Então não vai ser um guia completo de MetaTrader aqui, não é esse o objetivo, mas é mostrar como é que funciona para despertar a curiosidade, né? Claro que quem quiser depois aprofundar mais, a gente faz isso, né? Lá na sala e tudo.
Mas aqui é só para vocês terem uma noção e verem como é importante, né? A gente fazer o trade system e entender o resultado que algumas modificações podem dar no trade system. Aqui, gente, tô aqui na minha conta demo. Eu vou pegar lá o meu trade system e tem uma ferramenta no MetaTrader, tá? Tô aqui no MetaTrader. Se você clicar Ctrl R, você vai abrir essa ferramenta que é o testador de estratégia, certo? E aí você vem na opção aqui de otimização genética, certo? E na opção de otimização, escolhe aqui qual é o robô, né? Chama Expert Advisor no MetaTrader, tá? Meu caso é o robô chamado Freedom Expert. E eu já tô aqui, deixa eu só ver se eu tô com todas as estratégias ligadas aqui. Deixa eu ligar, né? Pode ser até a própria correção nas médias. Deixa eu ver, eu tava testando uma outra. Vou ligar todas aqui, vai. Vou ligar todas. Aqui são os parâmetros do robô, né? Parâmetros de entrada. Então, cada robô vai ter seus parâmetros de entrada. O meu robô ele tem diversos parâmetros, né? Lembrando que promocionalmente, para quem assinar essa semana, a sala vai receber o robô, vai ser só para essa turma, tá? Quem assinar depois, uma assinatura à parte da sala, mas vai ter direito ao robô quem assinar agora. Mano, e ele funciona também no Profit ou só no MetaTrader? Não funciona no Profit, mas eu tenho um objetivo. Me empolguei. Marinho perguntou, né? Foi. Me empolguei aí para tentar implementar ele no Profit, tá? Mas tudo isso vai depender de eu avaliar se o Profit realmente tem condições aí de programar tudo que eu preciso programar, assim como tem o MetaTrader. Eu já tinha feito uma avaliação do Profit no passado e não tinha considerado que era adequado, tá? Mas eu sei que o Profit mudou muito, evoluiu muito aí nos últimos anos. Eu vou reavaliar. Tenho o objetivo de fazer no MetaTrader ou no Profit sim, tá? Por enquanto só no MetaTrader. Bom, então aqui são os parâmetros, né? Tem diversos parâmetros. Dentre eles, tem aqui, ó, eu digo qual é a média que eu vou operar. Ó, período da média rápida, 17, tá? Média exponencial, posso mudar isso, ó. Posso trabalhar com média simples, outros tipos de média, né? E alterar aqui o período. E o período da média lenta é 72, né? Que posso também alterar exponencial, simples e por aí vai. Essa otimização, né? O que é que eu fiz, tá? Vou só mostrar o que é que eu fiz na otimização que eu mostrei para vocês. Eu mudei aqui, ó. Eu marquei média rápida e média lenta, são os dois parâmetros que eu vou otimizar, tá? E falei para ele, ó, iniciar do 9, parar no 21 ao passo de 1, ou seja, ele vai testar a média de 9, depois a média de 10, depois a média de 11, então ele vai de 1 em 1 até o 21. Já a média lenta, eu falei para ele iniciar do 50, dando passo de 2 em 2 até a média de 80. Então ele vai testar a média de 50, depois a média de 52, depois a média de 54, depois a média de 56. Ah, Germano, por que você pulou de 2 em 2? Porque aqui eu dei um range maior, gente. E a gente tem que lembrar que assim, ó, não sei se vocês lembram na matemática, ele vai fazer a combinação de todas essas médias, ou seja, ele vai testar a média de 9 com 50, depois a de 10 com 50, 11 com 50, 12 com 50, até 21 com 50, depois ele vai pular para 51, ou 52, né? Aí ele vai testar 9 com 52, 10 com 52, 11 com 52. Não sei se vocês lembram na matemática de combinação, mas aqui eu tenho 13 médias para testar na lenta, na rápida, e 16 na lenta, tá? Só isso, gente, me dá uma combinação aqui embaixo, ó, de 208 testes diferentes. Esses testes demoram, tá? Então, por isso que eu acabei pulando de 2 em 2, mas você pode colocar de 1 em 1, é só ter paciência para esperar o MetaTrader trabalhar. O número de combinações diferentes
vai ser bem maior, né? Vou só até mostrar aqui para vocês, só para vocês terem ideia. Ó, o que que acontece? De 208 vai para 403, tá? Aumenta o número de combinações, certo? Mas eu quero fazer um teste diferente aqui para vocês verem como é que funciona, tá? Eu quero fazer um teste aqui para a gente não ver o setup para a entrada da operação, mas para a gente ver parâmetros que conduzem a operação depois que você dá a entrada, tá? Por exemplo, eu vou alterar aqui, ó. Vamos lá para a parte de retorno de parcial, tá? Aqui eu tenho esse parâmetro que diz assim: fazer a parcial, o alvo da parcial, né, em relação ao risco. Significa o quê? Que a mesma distância que eu tenho para o meu stop, eu vou fazer a minha realização parcial. Ou seja, se eu entrar com um stop de 200 pontos no índice, se o índice andar 200 pontos, ele vai fazer a minha parcial. Ou seja, 1 para 1. E ele vai realizar quanto dos meus contratos? Vai realizar a metade, tá? Se eu ando a mesma distância do meu stop e realizo a metade, o meu preço médio vai exatamente para o meu preço de stop. Eu zero o risco, tá? Então você pode ter configurações diferentes. Talvez seja melhor, ao invés de zerar o risco, eu realizar 75% da minha operação, dos meus contratos, né? Porque se voltar lá no meu stop, eu ainda saio com um pequeno ganho, ao invés de sair no 0 a 0. Então você pode testar coisas diferentes. Eu não vou fazer o alvo da parcial com 1, não. Vou fazer um pouco antes para me garantir aí mais trades com sucesso, com lucro ou com prejuízo pequeno, né? Se voltar. Não, eu vou tentar esticar mais, porque eu prefiro dar importância ao fator risco-retorno, né? Então eu vou fazer a parcial não com 1, mas com 2 do meu risco, né? Relação risco-retorno. Então eu posso testar diversas combinações diferentes. Assim como o meu alvo também, tá? O meu alvo aqui tá... Cadê o alvo? Ao final, versus o risco. Tá de 5 para 1, tá? Exagerado. 3 para 1 no day trade é melhor. Será que é melhor mesmo? Vamos testar, tá? Então eu vou fazer aqui uma otimização aqui para vocês verem com essas 3 variáveis. Gente, você pode testar com quantas variáveis você quiser, tá? Lembrando que quanto mais variáveis, mais lento vai ficar, mais nebuloso o negócio vai ficar, mais difícil vai ser você entender qual foi a variável que de repente você acha uma combinação que ficou muito bom o resultado, mas, cara, qual será a variável que realmente está influenciando positivamente nesse resultado? Será que é realmente a combinação de todas ao mesmo tempo ou teve uma variável, uma média que, sabe? Então eu prefiro que você tente fazer a otimização por variáveis que estão relacionadas à entrada, ao teu setup de entrada. Você separar isso, por exemplo, das variáveis que estão relacionadas ao teu gerenciamento de risco, de variáveis que estão relacionadas ao teu trailing stop, por exemplo, tá? Então, você pode testar elas isoladamente, ver os melhores resultados que dão isoladamente e depois você pega esses melhores resultados e testa em combinação. Mas pelo menos você entendeu cada aspecto do teu trade system, do ponto de vista da entrada, do ponto de vista do gerenciamento de risco, do ponto de vista do trailing stop, da condução, né? Separadamente para entender o que está fazendo mais efeito e o que não, tá? Mas eu vou testar essas 3 aqui junto com vocês, tá? Eu vou pegar aqui o período, no índice eu estou testando, no M5, né? E vou pegar aqui o período de 2020 até agora, tá? Vai ter mais ou menos 1 ano e meio. Deixa eu ver se tem mais algum parâmetro aqui para alterar. Eu acho que não. Tá. Vamos ver aqui, ó. Retorno do alvo parcial. Eu vou iniciar com 0,5. Ou seja, seria uma parcial bem rápida, bem curta, tá? E vou fazer um passo de 0,5. Ou seja, ele vai testar uma parcial com 0,5, depois com 1, depois com 1,5, depois com 2, depois com 2,5, até, vou botar aqui até 2, tá? São quatro variáveis diferentes que ele vai fazer, 4 parâmetros
números diferentes aqui que ele vai fazer, tá? O percentual da realização parcial. Eu vou conversar com 25% da minha realização parcial. Então, ele vai testar, por exemplo, a combinação de fazer uma realização parcial rápida, mas só tirar 25% da posição. É só realizar isso. E eu vou de 25 em 25 até 100, tá? Mas como é que pode parcial de 100? Parcial de 100 na verdade vai ser final. Na prática vai ser final, mas eu vou deixar aqui até 100, tá? É uma possibilidade. Significa dizer que ele vai fechar a operação no lugar que ele definir como parcial. Pode ser no meio para 1, pode ser no 1 para 1, pode ser no 1,5, no 2. Ele para a parcial no 2, tá? E alvo? Eu vou colocar um alvo. Tá. Percentual da realização parcial, né? Isso eu já falei. De 25 a 100%. E alvo. Vou tentar aqui um alvo de 2, tá? Que é onde eu parei aqui na parcial. De 2 até 10. Eu uso 5, mas de 1 em 1 ele vai testar. Um alvo final de 2 para 1, de 3 para 1, de 4 para 1, 5 para 1, até 10. 10 é exagerado, mas vamos deixar aí para ver o que acontece. Tá? E agora eu vou iniciar aqui a otimização. Tá? É um processo que é um pouco lento, mas eu vou começar para mostrar para vocês aqui o que ele, à medida que ele for mostrando o dado, o que acontece. O meu computador fica até um pouco lento. Aqui, uma coisa mais técnica, né? Aqui nessa aba agentes, você tem todos os processadores da tua máquina, né? A minha máquina é uma máquina tem 12 processadores, né? E você pode deixar todos os trabalhando na otimização, você pode desligar. Eu sempre deixo pelo menos um desligado para a otimização, porque aí ele fica ligado para as atividades que eu estou fazendo. Como eu estou gravando o vídeo aqui, que é um processo um pouco mais pesado, vou deixar mais um desabilitado aqui. Então, eu tenho 2 core aqui do meu processador trabalhando para a gravação do vídeo, tá? Então, pode ser que o vídeo até fique com interrupções de gravação se eu não deixar um pouco de processamento para ele. Se eu deixar o processamento da minha máquina todo dedicado a essa otimização aqui, ele deixa a minha máquina bem lenta, tá? À medida que ele for testando cada variável, os parâmetros que eu coloquei de 3 variáveis diferentes, combinados, eles deram 144 combinações diferentes. Então, ele vai tentar 144 combinações diferentes daquela variável. Foi, filho. E aí, à medida que ele for concluindo cada uma das combinações, a gente não vai esperar todas aqui, pelo menos a gente vai tentar aqui ver outras coisas para não ficar sacal aqui esse vídeo olhando para essa tela, né? Mas à medida que ele for concluindo, ele vai colocando o resultado de cada um dos passos aqui. Ele vai mostrar o resultado em um número que ele vai atribuir de acordo com a métrica que eu quero otimizar. No caso, eu coloquei a rentabilidade máxima, vai pegar a melhor rentabilidade. Mas você poderia pegar a que desse o melhor percentual de acerto, você poderia colocar aqui o que desse o menor drawdown, você poderia colocar aqui o que desse o melhor. Eu não lembro de todas as opções de cabeça, mas tem outras opções que você pode colocar aqui. Eu botei a melhor rentabilidade, tá? Então ele vai mostrando o resultado, que é um número que ele cria, o próprio lucro, que está associado à rentabilidade, mas a rentabilidade não é só lucro, é fator de lucro. Tá mais relacionado ao fator de lucro do que ao lucro sozinho. Tem a ver com o número de negociações, né? E aí tem o próprio fator de lucro, o retorno esperado, que é o payoff, percentual de rebaixamento. E aqui são as variáveis, né? Para a gente saber cada um dos resultados está relacionado aqui variável, tá? Vamos ver se ele atualiza aqui. Esperar um pouquinho. Gente, enquanto eu atualizo aqui, alguma dúvida ou comentário em relação a essa questão do trade system, de otimização? Para a gente não ficar parado aqui esperando, contribuam aí, por gentileza, aí com comentários. Dúvidas? Cara, assim, para mim, né, que estou iniciando, assim,
que estou iniciando a operar com um critério, né? Porque operar já operava há algum tempo, mas com um critério, gerenciamento de risco, uma coisa assim muito mais técnica, emocionalmente evoluído no sentido de que está melhorando, né? Que nunca vai chegar no... Mas, enfim, o que eu quero dizer é que eu vejo na simplicidade, né? Uma forma de melhorar muito. É aquela coisa que você falou, muitos setups misturados, complexos. Quando a coisa fica muito complexa, a pessoa não sabe, né, ali o que é que está dando resultado, o que é que... Ele acaba fazendo uma combinação, mas não entendendo a consequência disso no mercado, né? Porque eu gosto muito de entender o setup ou o trade system, como você comenta, imaginando ali a força compradora, a força vendedora, olha, por que nessa correção, quer dizer, vinha numa tendência, e aí é natural que ele não vá tudo de uma vez, ele tem que dar uma descansada, porque o pessoal que comprou uma tendência de alta, o pessoal que comprou, chega um momento ali que parte vai realizar, aí uma parte dos vendedores vão entrar, enfim, entender que cada setup é um momento dessa briga aí, e que isso fique claro, né? Para que a gente consiga identificar isso. Porque se começa a encher de coisa, a gente não sabe o que está acontecendo, né? É mais ou menos isso, não sei se deu para pegar qual é a ideia. Eu acho que a simplicidade ajuda muito na interpretação, né, do que está acontecendo. Eu concordo contigo, Gil, mas o teu comentário é no sentido de que você está achando complexo a questão da otimização ou não? Não, eu tô achando ótimo, assim. Agora, para mim, nesse momento, o que eu tenho visto aí, muitos setups, muitos que eu preciso tornar isso mais corriqueiro, né, no meu dia a dia. E aí eu acho que é justamente revendo, por isso que eu quero participar dessa sua mentoria, não só uma vez, ou 2 vezes, ou 2 meses, ou 3 meses, ficar direto, porque te ouvindo uma vez falando aí sobre esse setup, sobre essas combinações, muita coisa para mim ainda tá assim, pô, encher a cabeça aqui. Mas, Eu mas entendo, é natural. é, E realmente os setups que eu utilizo, né? Eles são aí. Primeiro que está baseado nos setups do André Moraes, que é um analista é, aí, um dos melhores do Brasil, na minha opinião, e que para mim é um setup muito sólido e tudo, mas ele tem uma certa complexidade, não é todo mundo que acompanha fácil ele, né? Eu já venho treinando ele há vários anos, então tá muito fácil para mim, mas eu sei que ele não é tão simples de primeira, né? De começo. exatamente, mas você conhecendo assim um por um aos poucos, para mim as médias já estão muito fixadas. A média essa coisa que você falou das médias, foi muito interessante ver aquele gráfico 3D também. E por que eu não vou escolher então uma média que vai me dar um resultado melhor? Porque eu vou ter que ficar operando mais contratos mais vezes, então não é esse meu perfil. E é muito enriquecedor. A gente cada dia aprende uma coisa nova, né? E isso vai formando aí eu acho que vai formando a nossa, até para a gente tomar essas ações discricionárias mesmo, né? A gente vai absorvendo no nosso consciente e subconsciente, né? E é por isso que eu vou permanecer e cada dia eu absorvo alguma coisa. E se eu não absorvo hoje tudo isso, amanhã com certeza eu pego mais uma coisa. Sem dúvida. E aí, Gil, e baseado no que você falou, eu quero reforçar porque do meu objetivo de fazer aquele nosso setup lá, né? Fazer um novo setup. Como ele vai ser construído por nós, né? Para todo mundo que vai estar na. Cara, vai ser impossível de alguém de nós não saber operar o setup, porque nós vamos construir ele, né? Vai ser o setup mais claro para quem vai estar na sala, né? Porque vai ser construído por quem está na sala. E a ideia é realmente que seja um setup bem simples, que tira um pouco da complexidade, que eu acho que a questão da análise dos topos e fundos, da análise o pivô, eu sei que o pivô não é algo tão fácil de todo mundo identificar, então estou tentando achar um sinal mais simples. Vocês vão ver, vai ficar, cara, tão simples que vai ser JQuest mesmo, fácil, extremamente fácil. Tá? E ao longo do tempo, a gente aperfeiçoando ele,
ele vai ficar, o que hoje é complexo para a gente, vai se tornar Vai simples se no tornar futuro. simples, certeza, porque essa complexidade, ela é necessária. Ela Aham. não é à toa, né? Tem análise importante para ser feita para entrar no TI. A análise de topos e fundos, por exemplo, é uma delas. E a princípio eu vou tirar para não gerar complexidade, mas que sem dúvida, à medida que a turma for evoluindo e amadurecendo, nós vamos adicionando aos poucos algumas complexidades que, como você bem falou, não vai tornar a coisa complexa. A gente é que vai se tornando um olhar cada vez, vai ficar cada vez mais fácil olhar para o gráfico, né? Então você não está criando complexidade, mas você está adicionando algo que vai deixar o Trade System mais robusto. Tenho certeza que o Trade System ele vai carecer disso, mas nós vamos começar sem isso. Nós não vamos começar para ganhar muito dinheiro com ele, nós vamos começar para aos poucos ir amadurecendo ele. Mas, cara, baseado em hoje, nós teríamos ganhado muito dinheiro com ele, viu? Foi show de bola o setup hoje, cara. Falou muito bem, tá? Galera, tá demorando pra caramba aqui. Alguém ia falar alguma coisa? Não. Pode tirar. Tá demorando aqui, não apareceu nem o resultado do primeiro backtest. Vamos esperar mais um pouquinho. Eu vou tentar encher linguiça aqui. Eu tinha uma coisa pra falar, cara. Teste. Eu não queria que o vídeo ficasse tão longo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, tá? Se não tiver mais perguntas. Vou deixar trabalhando a otimização aqui. Realmente tá demorando um pouco mais do que eu gostaria, possivelmente porque eu estou fazendo isso junto com a gravação do vídeo e sobrecarrega a máquina. Vou deixar trabalhando e amanhã na aula, na trading ao vivo, amanhã de manhã, eu apresento para vocês e gravo um vídeo para quem ficou curioso e assistiu esse vídeo aqui no YouTube e quer ver o resultado desse teste. Eu gravo um vídeo só com o resultado como complemento desse vídeo aqui agora e vocês vão poder ver depois aí, a partir de amanhã, esse vídeo gravado no dia 20 de julho. Então, se você está vendo esse vídeo depois desse dia, provavelmente já tem o próximo. Você procura lá na playlist de análise técnica. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Galera, até amanhã. Obrigado aí por terem assistido. E amanhã a gente se encontra de novo lá na sala para ver um excelente dia de mercado. Como foi hoje, acabou sendo bom, né? Pena que o Maurício ali não conseguiu, mas eu acho que a maioria da galera conseguiu fazer boas vendas aí no Inks. Valeu, galera. Um abraço. Valeu, Até Germano. amanhã. Valeu. Tchau, Valeu, tchau. Germano. Top. Valeu, galera.